Capítulo 602, Adaga Imperial Assassina das Sombras. Tradução, Torres Revisão, Y. Jung, Cabelos, chinês, QC, Y. Jung. Do outro lado do oceano sem fim. Um estranho e metálico veleiro negro navegava transportando algumas poucas figuras. O jovem caloroso e uma garotinha de olhos brancos estavam sentados lado a lado e atrás deles havia duas figuras altas, dois guardas da morte. Os 4 reis espirituais da morte e 36 guardas da morte estão espalhados pelos 10 grupos de domínios na vizinhança. Mesmo que cada token da morte possa detectar através de grande distância, as chances de encontrar uma pessoa em uma parte do vasto oceano sem fim ainda são muito pequenas. O jovem caloroso suspirou. O jovem caloroso de repente sentiu algo, e os 2 guardas da morte atrás dele também sentiram. Shua. Além da garotinha de olhos brancos, um token da morte apareceu na mão de cada um. Terceiro príncipe, é o 33º guarda da morte, ele encontrou o alvo. Ele está extremamente longe da nossa posição atual. De acordo com a força da aura, ele provavelmente está a 2 arquipélagos de distância. Os 2 guardas da morte disseram respeitosamente. Haha. Nossa sorte é ótima. O 33º guarda da morte já encontrou o alvo. O jovem caloroso riu. A área que envolve 10 arquipélagos era extremamente grande para serem pesquisadas, e eles só tinham algumas dezenas de pessoas espalhadas por ela. Era como tentar encontrar um único grão de areia no oceano, mas eles realmente encontraram o alvo tão cedo. Era preciso admitir que a sorte do 33º guarda da morte era extremamente boa. Shua. 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 A garotinha de olhos brancos começou a desenhar. O jovem caloroso se virou e assistiu. A pintura ainda não estava pronta, mas podia-se ver o contorno da figura de sombras segurando uma espada curta. Isso mesmo, esse é o 33º guarda. As vozes dos 2 guardas da morte estavam cheios de emoção. Em seguida, um pequeno gato cinza prateado segurando uma misteriosa adaga escura apareceu no desenho, arrastando uma série de pós-imagem. Xixi, eu quero esse gato. A garotinha disse alegremente, mas os olhares do jovem caloroso e dos 2 guardas da morte estavam fixados em outra coisa. A arma desse gato? Um dos guardas da morte exclamou. No mesmo momento. Campo de batalha de 2 estrelas. O pequeno gato ladrão salvou Zhao Feng. Shua. Ao mesmo tempo, cortou 2 dos dedos do guarda da morte. Meu corpo da sombra da morte é uma entidade entre o mundo físico e o vazio. Como isso é possível? A figura da morte perguntou em descrença. De repente, pelo canto de olho, ele viu um pequeno gato sentado no seu ombro. Um gato. Tanto amigos quanto inimigos, incluindo o quase rei que atualmente avançava para o local, ficaram chocados. Um gato. Como isso é possível? A figura da morte não podia aceitar. Mesmo os lordes soberanos do grande reino núcleo da origem não poderiam ferir seu corpo da sombra da morte. O corpo da sombra da morte continha a intenção do imperador da morte, e estava entre os limites da vida e da morte. Esse tipo de corpo era extremamente resistente a todo tipo de ataque, e poderia reduzir qualquer dano em pelo menos 80 a 90%, mas mesmo assim, 2 dedos de um corpo tão poderoso ainda haviam sido cortados por um estranho gato. Essa adaga. Espere. A figura da morte pousou o olho na misteriosa adaga do pequeno gato ladrão. A misteriosa adaga era escura e translúcida, e deixava pós-imagens enquanto era movida de um lado para o outro.
Sua aura era insondável e uma textura escura e sombria como de uma noite estrelada e murmúrios frios e ásperos pareciam ser emanados dela. Esse poderia ser o item supremo do Day ou do assassinato das Sombras, a adaga imperial assassina das Sombras. Os batimentos cardíacos do guarda da morte aceleraram. Adaga imperial assassina das Sombras. Os olhos da figura da morte estavam cheios de admiração, ganância e cautela. No entanto, antes que ele pudesse reagir, slap! Uma pata do pequeno gato ladrão deu um tapa no rosto dele. Ah! A figura da morte gritou quando ele sentiu uma dor angustiante no rosto. Mesmo que ele tivesse um corpo quase imortal, ele ainda sentiu uma sensação de vertigem. Sua figura então ficou embaçada e desapareceu. Pequeno gato ladrão, bom trabalho. Zhao Feng sentiu a fria intenção de morte em seu corpo desaparecer. Em um momento tão crítico, apenas o pequeno gato ladrão poderia ajudar. Parece que o guarda da morte queria me capturar vivo. Zhao Feng estava calmo. Matar e capturar eram dois conceitos inteiramente diferentes. Se o guarda da morte quisesse matar Zhao Feng, teria sido ainda mais fácil do que matar o velho de semblante escuro, afinal, a diferença de força entre eles era simplesmente enorme. Então parecia que a verdadeira missão do guarda da morte era capturá-lo. Não admira que tenha matado o velho de semblante escuro, já que esse último era um fator que ameaçava minha vida. Zhao Feng claramente sabia disso, e soltou um suspiro de alívio. A dificuldade para o guarda da morte capturá-lo seria muito maior do que matá-lo. Eu não me importo com sua identidade, você acabou de matar meu sexto irmão Marcial Júnior, então morra. Uma voz fria que parecia vir das profundezas do inferno soou, e uma poderosa intenção do vazio espiritual, como uma enorme e colorida lança foi apontada para a figura da morte. Neste momento, ao longe, o quase-rei não hesitou e atacou diretamente a figura da morte. O quase-rei tinha a aparência de um jovem erudito, mas seus olhos estavam vermelhos de ódio e frieza enquanto se trancavam no guarda da morte. Intenção do vazio espiritual. A maior diferença entre alguém do meio passo do reino vazio espiritual e um lorde soberano do grande reino núcleo da origem é a sublimação da alma que dá origem à intenção do meio passo do vazio espiritual que pode suprimir qualquer um no reino núcleo da origem. A figura da morte riu friamente e sem medo. Shua. O guarda da morte se transformou em uma sequência de pós-imagens enquanto se movia tão veloz e imprevisivelmente. Mesmo o quase-rei não era tão rápido quanto o guarda da morte. Técnica Deus do tremor, fúria de rios e montanhas. O jovem erudito ficou de pé e abriu os braços, e todo seu corpo foi envolto de uma translúcida e poderosa camada de luz divina. Bum! O ar começou a tremer levemente e um fluxo cinzento como de um rio começou a fluir por uma área de uns 10 quilômetros. Por onde quer que essa corrente cinzenta passasse, fazia montanhas e os rios tremerem e o sol e a lua perderem a cor. Tudo isso veio do poder do quase-rei. A força de alguém no meio passo do reino vazio espiritual é aterrorizante. Sentindo-se sufocado, Zhao Feng acenou a bandeira e convocou a grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados para mal bloquear as ondas de choque. Liunia já havia se movido para o interior do navio ou então seu corpo teria se transformado em carne e ossos mutilados agora. Você entre também. Zhao Feng acenou com a mão e colocou o líder de templo esqueleto dentro do talão de conta dos 10.000 fantasmas. O ataque do quase-rei era muito poderoso, e qualquer um abaixo do grande reino núcleo da origem estaria encontrando a morte se eles chegassem perto demais. Vlup! Uma camada de água apareceu ao redor do corpo de Zhao Feng, o que diminuiu ainda mais o poder das ondas de choque.
Com seu nível existencial próximo do ápice do grande reino núcleo da origem e sua poderosa linhagem da água, ele poderia apenas se manter nas bordas do campo de batalha. Bum! 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 O corpo da figura da morte que se movia rapidamente, finalmente encontrou alguma resistência, mas ele confiou em seu corpo quase imortal para continuar se aproximando do quase rei, enquanto traços de fumaça preta aparecia em seu corpo. Dança de espadas do deus da morte. A negra e leve espada curta na mão do guarda da morte, envolto com o poder da morte, começou a girar em um ciclo infinito. Ouch! 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 Belos círculos de espadas da morte, condensadas ao extremo, se chocaram com o quase rei. Pincel de escrita do Santo Imperador. O jovem erudito riu friamente quando uma misteriosa arma de nível terra apareceu em sua mão. Ele gentilmente acenou, e feixes de luz afiados aparecerão, cada um capaz de esmagar uma cordilheiras. Uma pseudo-pincel de escrita do Santo Imperador. O verdadeiro pincel de escrita do Santo Imperador vem da lendária dinastia do Santo Imperador, e já atingiu o ápice do nível terra. A expressão do guarda da morte mudou ligeiramente. Bum! Em um lado do mundo, luz e aura de morte se chocavam, criando explosões e ondas de choque que causavam poeira e sujeira para cobrir tudo. Vamos recuar primeiro. Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus e confirmou uma rota, depois usou a matriz como cobertura enquanto corria em direção ao oceano. Não importa quem vença, se esperarmos não poderemos escapar. Zhao Feng respirou fundo. Com seu atual nível de força, seria difícil para ele intervir em uma batalha desse nível. Miau, miau. O pequeno gato ladrão sentou em seu ombro e brincou com sua misteriosa adaga. Essa adaga é a adaga imperial assassina das sombras. Até os dedos do guarda da morte foram cortados. Zhao Feng ficou surpreso. A força real do pequeno gato ladrão não foi capaz de ameaçar o guarda da morte. A única razão pela qual poderia fornecer qualquer ajuda a Zhao Feng antes era por causa desta adaga imperial assassina das sombras. Quando na primeira vez nas ruínas do Sagrado Roxo, o pequeno gato ladrão tinha feito de tudo e finalmente obteve essa adaga, o que causou pânico até mesmo no fragmento da alma do Sagrado Roxo. Oxi! O navegador dos céus Trovão Azul logo deixou a área de domínio interno e se dirigiu para o Oceano Sem Fim. Depois de entrar no Oceano Sem Fim, a resistência e gravidade do ar caíram em muito, fazendo com que a velocidade do navegador dos céus aumentasse em 10 vezes, e subindo. Assim que o navegador dos céus Trovão Azul se afastou do campo de batalha. Bum! Bum! Depois de deixar o campo de batalha de 2 estrelas, Zhao Feng sentiu a aura de 2 reis do reino vazio espiritual, quais estavam observando o confronto. No entanto, confronto de reis do reino vazio espiritual eram batalhas de alto nível e, aos olhos deles, aqueles abaixo eram apenas briga de formigas. Essa aura de morte, poderia estar relacionada ao lendário Imperador da Morte. Os 2 reis do reino vazio espiritual sentiram a existência do guarda da morte. Shua. Um deles usou seu poderoso sentido espiritual varrendo tudo em centenas de quilômetros de distância e também examinando o navegador dos céus Trovão Azul. Que aura aterrorizante! Todos dentro do navio se sentiram incapazes de respirar. Era como enfrentar o rei-baleia do oceano sem fim nas profundezas do oceano. Por sorte, a sensação durou apenas um momento. Rápido, vamos sair desse campo de batalha de estrelas. Zhao Feng circulou sua linhagem de água e origem verdadeiro do vento e relâmpago dentro de seu corpo, fundindo-os à matriz de batalha do navegador dos céus Trovão Azul.
como o navio tinha atributos da água e relâmpago, a linhagem e origem verdadeira de Zhao Feng poderiam aumentar consideravelmente sua velocidade por um curto período de tempo. Xiu. O navegador dos céus Trovão Azul ficou cada vez mais longe do campo de batalha de 2 estrelas. 4 horas depois. Pé. 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 O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng começou a palpitar mais frequentemente, avisando que intenção de morte se aproximava. Alvo da morte, para onde você está correndo? Se não fosse pelo fato de que eu queria capturá-lo vivo, eu não precisaria passar por tantos problemas entrando em um campo de batalha 2 estrelas. Uma figura alta e desarrumada correu por trás. A perseguição mortal da morte estava se aproximando mais uma vez. Vocês vão para as profundezas do oceano primeiro. Zhao Feng subiu no convés do navio e ordenou. Capitão, você... Lowlands e Sui e companhia estavam cheios de preocupação enquanto deixavam o navegador dos céus Trovão Azul afundar no oceano sem fim. Em meio ao mar enevoado. Um solitário jovem de cabelos azuis, com olhos colmos e cintilantes, permaneceu. A única maneira de sobreviver é derrotar esse guarda da morte. Isso porque a velocidade do guarda da morte era ainda mais rápida do que as dos especialistas do meio passo do reino vazio espiritual e ninguém no navio poderia escapar com suas próprias velocidades.